Bom, meus alunos, continuando as nossas equações, agora temos um exemplo aqui com fração, certo? Bom, como nós vamos resolvê-la? Seguinte, nós temos a equação aqui 8x menos 1 sobre 2 igual a 2x mais 3, correto? Então, o que nós faremos aqui? Como nós fizemos nas primeiras, ou melhor, na primeira, que é o seguinte, organizar a nossa equação, tá ok? Então, vamos organizá-la. Como nós vimos anteriormente, variáveis, ou seja, o x, tudo que tem x no primeiro termo, e os números sem x no segundo termo, tá ok? Organizando. No primeiro termo, eu já tenho 8x, então eu vou apenas repetir. 8x. Quem é outro que tem x? É o 2x. Lembrando, como ele é positivo, não tem sinal na frente, então é positivo, eu vou levar ele para o primeiro termo, invertendo a operação. Aqui ele é positivo, ou seja, somando, vou passar para o primeiro termo, subtraindo, ou seja, com menos. Então, menos 2x, ok? Prosseguindo, agora nós vamos para o segundo termo, com apenas os números. No segundo termo eu já tenho o 3, então eu vou repeti-lo. Como ele está logo após a igualdade, não preciso colocar o seu sinal de mais. E falta quem? O menos 1 sobre 2. Trocando a operação dele. Ele está subtraindo, eu passo somando, mais 1 sobre 2. Ok? Organizamos. O que nós vamos fazer? Resolver cada parte. Então, eu tenho 8x menos 2x. Eu vou fazer o quê? Como as variáveis são iguais, eu vou só repetir o x. E vou subtrair os números. 8 menos 2 igual a 6, certo? Resolvendo agora a segunda parte, o segundo termo. Vamos lá. Lembrando, aqui eu poderia muito bem também fazer o quê? Tirar o MMC. Lembrando, toda vez que eu tenho um número sozinho, é como se eu tivesse a fração 3 sobre 1. 3 sobre 1 não é igual a 3, porque eu vou ter 3 dividido por 1. Vai ser igual a 3. Vai dar o mesmo valor. Então, todo número que está sozinho, ele tem embaixo o denominador 1. Mas eu vou ensinar um outro método para vocês resolverem essa soma aqui, ou se no caso se fosse uma subtração, daria do mesmo jeito. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o denominador dessa fração e multiplicar ele com o 3, que está aqui ao lado. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. E depois eu pego o resultado dessa multiplicação e, no caso aqui, eu somo com o número de cima. Então, eu vou multiplicar o denominador, o número de baixo da minha fração, com o número que está ao lado, 2 vezes 3, 6, e eu vou somar com o numerador, que é o número que está em cima da fração. 2 vezes 3, 6, 6 mais 1 igual a 7. Então, deu 7. E o denominador eu vou apenas repetir. Ok? Bem simples, né? Novamente, eu vou multiplicar e depois somar. Vou até colocar aqui, ó, uma setinha para que vocês possam entender e depois gravar. Eu multiplico e depois eu vou somar, porque está me pedindo para somar, ok? Continuando a nossa equação, vamos lá. Para facilitar o nosso trabalho, o que nós vamos fazer? Olha só, eu tenho uma fração aqui, certo? Quando acontecer isso, no primeiro termo, eu tenho uma variável com um número do lado, ou seja, uma multiplicação aqui, e do segundo termo eu ter uma fração de números, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou passar esse denominador, no caso 2, para o primeiro termo. Lembrando, ó, ele está dividindo.
Então, eu vou passar ele para o primeiro termo, trocando a operação. O inverso da divisão é a multiplicação. Então, eu vou ter 2 vezes 6x. 2 vezes 6 é igual a 12, certo? 12. Então, 12. 12 e vou repetir o x. E no segundo termo, sobrou apenas quem? O 7. Então, eu vou colocar o 7. Ok? Fica mais fácil do que eu passar esse 6 dividindo, porque eu vou ter uma divisão de uma fração. Eu vou dividir uma fração, então vai ficar um pouquinho mais complicado. Eu ensino vocês depois como isso funciona, tá ok? Então, agora sim, ela está bem parecida com a nossa primeira equação. Eu tenho um número que está junto com o x, eu tenho que tirar ele daqui e passar para o segundo termo. Ele está multiplicando, né? Eu vou passar ele dividindo, trocando a operação, né? Inverso da multiplicação, divisão. Então, eu vou passar ele dividindo na forma de uma fração. Então, x vai ficar sozinho igual a 7 e passo 12 dividindo 7 na forma de uma fração. Então, tem aqui o resultado da nossa equação, x sendo igual a 7 sobre 12. Tá ok? Bom, meus alunos, prosseguindo. Agora nós temos mais um exemplo aqui. Agora com um pouco mais de frações. No nosso terceiro exemplo, o exemplo anterior, eu tinha apenas uma fração, né? Só que uma fração numérica. Agora eu tenho aqui no nosso outro exemplo uma fração com o x. Ou melhor, duas frações com x. Como é que nós vamos fazer isso aí? Nós vamos usar MMC, correto? Lembrando, como vocês já estudaram anteriormente nos anos passados, e como eu expliquei no exemplo anterior, o que eu vou fazer? Quando eu tenho um número, no caso aqui o 18, ou também um x, uma variável, que não é fração, embaixo é como se eu tivesse o denominador 1. Vou colocar bem suave aqui para que vocês vejam, tá? Ele tem o denominador 1. Por que, professor, que tem o denominador 1? Se vocês lembram bem, ou melhor, como eu expliquei no exemplo anterior, por que tem denominador 1 todo número que está sozinho, que não é fração? Porque quando eu for dividir 18 por 1, né? 18 dividido por 1, como está aqui na fração que eu coloquei, qual vai ser o resultado? Vai ser o próprio 18. Então, ó, lembrando, todo número que está sozinho, né, ele tem o denominador 1, só que não aparece ali, tá ok? A mesma coisa vale para o x. Quando ele está sozinho, né, ele não aparece, mas tem o denominador 1. Eu posso transformar ele numa fração com o denominador 1 embaixo, tá ok? Agora, se nós vamos fazer o nosso MMC. Com 1 eu não preciso pegar, eu vou só apenas usar aqui 2 e 4. E aí, quando nós terminarmos de tirar o MMC de 2 e 4, eu vou ensinar outra forma, outro segredinho para vocês. Olha só, outro macete. Então, vou ter que 2 e 4. Tirar o MMC, isso vocês já estudaram. Qual é o número que divide os dois aqui, tanto 2 quanto 4? É 2. Eu posso dividir 2 por 2 e 4 por 2. Então, 2. Certo? 2 dividido por 2 é igual a 1. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Falta quem? Ó, aqui eu já tenho 1, não faço mais nada. Falta só dividir o 2, que eu vou dividir ele também por 2. Então, aqui vou repetir 1, e aqui 2 dividido por 2 é 1. Pronto, não tenho mais, porque já cheguei todos os números a 1. Vou fazer o quê? Multiplicar esses números aqui do lado. 2 vezes 2, 4. Então, 4 vai ser o nosso MMC. Tá ok? Então, vamos lá. Para todos eles, eu vou colocar o denominador 4. Aqui, então, ó, eu tenho essa primeira parte, vai ser 4, mais, vou repetir. Aqui, agora, eu vou colocar 4 também, igual.
próximo aqui vai ser 4 também, e depois menos e 4 de novo, ok? Lembrando, ó, lembra que eu disse quando nós terminássemos de tirar o MC de 2 e 4, eu ensinar uma regra para vocês? Olha só, eu tirei o denominador de 2 e de 4. Olhem só, percebam que tanto 2 quanto o 4 são números, são múltiplos. Ou seja, como assim múltiplos, professor? Acredito que vocês já tenham estudado. Múltiplos são números que eu posso multiplicar, entendeu? Por exemplo, eu multiplico 2 por 2, vai dar 4, certo? Então, um é múltiplo do outro, certo? Então, eu tirei o MC, deu 4. Então, quando eu tiver números múltiplos, eu vou pegar apenas o maior. Lembra aqui, ó, quem é o maior dos dois? É o 4. Tirei o MC, deu 4. Então, sempre que eu tiver números múltiplos nos denominadores, lembrando, tem que ser todos eles, né? No caso aqui, os dois, que são todos dessa equação, 2 e 4. Qual é o maior deles? É 4. Então, MMC, 4. Agora vem aquela regrinha que nós já estudamos, certo? 4, todos os denominadores aqui eu vou dividir pelo de cima. Então, 4 dividido por 1 é igual a 4. Coloca aqui em cima. 4 dividido por 2 é igual a 2. Coloca aqui em cima. 4 dividido por 1 é igual a 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. E agora, os números que deram aqui em cima, eu vou multiplicar. 4 vezes x é igual a 4x. Certo? Sempre que eu multiplicar um número por uma letra, é só colocar as duas uma ao lado da outra. Então, vou ter 4x. 2 vezes x, igualmente aqui, 2x. Agora, eu tenho 4 vezes 18. Se vocês forem multiplicar aí, vai dar 72. E 1 vezes 3x vai dar 3x, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 3x, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Todos os denominadores são iguais. O que eu posso fazer? Eu posso eliminá-los. É só eliminar eles, certo? E vai sobrar apenas a equação de cima. 4x mais 2x igual a 72 menos 3x, certo? Vamos resolver agora. Primeiro, o que nós vamos fazer? Organizar a nossa equação. Organizar a nossa equação. Lembrando, no primeiro termo, apenas os números. No segundo termo, no primeiro termo, números com letras, ou os x. E no segundo termo, apenas os números. Então, todas as variáveis, todos os x que estão aqui, 4x, 2x e menos 3x. No primeiro termo, eu já tenho 4x mais 2x. Apenas vou repetir. E eu tenho menos 3x que está no segundo termo. Vou passar ele para o primeiro termo. Ele está subtraindo, eu vou passar ele somando, porque a gente inverte a operação. Já terminei a primeira parte, eu peguei todos os x. Agora, para o segundo termo, eu tenho apenas o 72, ok? Agora, aqui, o que nós vamos fazer? Está organizado, resolvo cada uma das partes, cada um dos termos. Eu vou somar apenas aqui o x. Eu tenho 4x mais 2x mais 3x. Eu vou repetir a variável, ou melhor, o x, e vou somar os números. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 6 mais 3, perdão, dá 9. 9x, igual a 72. Agora, o que nós vamos fazer? Como fizemos nos outros exemplos, está multiplicando aqui o 9 com x, eu vou passar ele para o segundo termo, dividindo na forma de uma fração. X igual a 72 dividido por 9. Quanto que é o resultado? Eu tenho x,
que vai dar igual a quanto? 72 dividido por 9 é igual a 8. 8 é o nosso resultado. 8 é o valor do x. Então, gente, nós temos aqui as nossas equações resolvidas e agora eu vou passar alguns exercícios para vocês. Quando vocês quiserem, parar o vídeo para copiar, os exemplos e a resolução deles, fiquem aí, deem uma pausa e copiem. Tá legal? Eu tenho aqui o terceiro e tenho aqui o quarto, tá? Agora vamos para os exercícios que eu vou passar para vocês.